Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 950 blogs diários e minguando até 340 dias, 22 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 950 blogs diários já produzido. Título: Armagedon Batalha Final, certo? Vou produzir 7 partições de 70 blogs diários com esse título. Esta é a parte 3 deste título. Faça essa percepção para que você possa fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Subtítulo: Armazenamento de dado, construindo um cenário muito interessante, tranquilo, sabe? Eu estou, né, me adaptando agora a este novo cenário, tranquilo, que está muito bem, né? Eu tive passando por uns processos de adaptação, mas agora acredito que está normalizando, certo? Faça essa percepção, certo? Os processos, ele é bem isso, né? Ele às vezes cobra de nós, mas na hora que a gente está dentro dele, a gente entende que as coisas faz parte, certo? Para que a gente podemos evoluir as nossas consciências. Às vezes a gente tem que passar por dificuldades, assim, não uma dificuldade, mas uma coisa é que o processo de aprendizado, né, sobre aquilo que é mídia, edição, enquadrejamento, né, cameraman, né, postura, eu acredito que eu estou me adaptando, né, que eu estou melhorando, como eu tenho dito. Eu sempre estou me esforçando para me fazer o melhor, certo? Faça esse trabalho de conscientização, certo? Junto comigo, dedique com respeito, carinho e dedicação, certo? Então, este é o subtítulo: Armazenamento de dados, construindo um cenário. Processo de adaptação está normalizando, tranquilo, certo? Faça essa percepção junto comigo e vamos para o modo de conscientização. Blog diário que eu sempre deixo na descrição um blog diário que antecipe a este, um blog diário que antecedem a este, a abertura do título, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, na formação 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vou fazer a última apresentação da expressão livre e depois eu vou fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu deixo também esse blog diário, que é a leitura corrida, deixo fixado nos 2 últimos blogs, certo? Faça essa percepção para que vocês possam dar o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Então, acrescento mais a playlist do YouTube Music e a playlist Melhor das Melhores. Então, a minha descrição vai ficar assim: um blog antes, um blog depois, o título da abertura desse título, Armagedon, a batalha final, o subtítulo dessa abertura, desse subtítulo, armazenamento de dados, construindo o cenário, uma referência desse subtítulo, certo? Armazenamento de dados, construindo o cenário, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, playlist do YouTube Music, a playlist Melhor das Melhores. Aproveite o seu tempo e dedique a este blog diário e deixe de ser esta vítima social. Se dedique,
faz o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, muito prático, certo? Eu deixo tudo organizado para que vocês não precisarem de sair de dentro do blog diário, para sair para outros lugares para procurar coisas na mídia. Você pode anteceder, pode antecipar, pode voltar uma abertura da onde começou, pode fazer o trabalho de conscientização dentro do blog diário mesmo, a descrição bem formalizada, em perfeito, para que vocês não precisem perder o seu tempo, para você praticar tudo isso junto comigo. Eu dedico meu tempo, eu me esforço, você também dedica o seu tempo, você se esforça, mesmo que estiver ruim ou alguma coisa ou outra, estiver te dando uma nostalgia sobre uma coisa ou outra, continue que é para o seu bem, certo? Faça um esforço por você mesmo, certo? Às vezes você está num processo, está tendo ouvir expressões que você pense que não mereça ouvir, está ouvindo certa coisa, está lidando direto com um comportamento que você não sente a necessidade, você simplesmente se esforce, certo? Ou você, não dá, certo? Eu estou gerando muita crise, então desliga e segue seu caminho, certo? Na hora oportuna, você vai ter nova chance. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico as duas melhores playlists da internet. O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, serve para você fortalecer o seu corpo expressivo, para você entender as intensidades que você possa dar no corpo expressivo, com respeito a outras pessoas, com consideração, se esforçando para que você seja produtivo com esse seu corpo, certo? É preguiçoso, colocar esse corpo preguiçoso para trabalhar, fortalecer ele, fortalecer o seu corpo expressivo da mesma forma, fazendo a conexão que tudo é uma coisa só, corpo e expressão são uma coisa só, certo? Vocês não vão a lugar nenhum, o máximo que vocês podem dar é nesse corpo expressivo. Portanto, fortaleça ele para que você não crie equívocos sobre aquilo que você está dando de expressões negadas, para você não atrair problemas para a sua vida, certo? Faça essa percepção. E acrescento mais essa playlist Melhor das Melhores. A Melhor das Melhores representa representa a evolução deste blog diário, para que 9 blog diário para dar uma evolução, certo? Para vocês entender como começou. Às vezes você não está com tempo de ver 950 blogs que foi produzido na mídia. Pelo menos acompanhe cada um dessas 100 blog diários que eu produzi, cada um deste blog diário representando uma playlist de 100 blog diários. Eu tirei um de cada um, dando o total de 9. Eu estou na 950 blog diários já produzidos, significa que eu tenho 9 playlists nas mídias, certo? Cada um faz o que eu faço, cada uma delas eu faço com 100 blog diários, e esse Melhor das Melhores representa que eu tirei um blog diário de cada uma dessas playlists, ok? Faça esse trabalho de conscientização por este blog em específico, certo? Por essa playlist em específico, Melhor das Melhores, faça esse trabalho de conscientização, certo? Faça isso por você mesmo. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões, e defenderão sistemas capitalistas com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo.
faz esse trabalho de conscientização comigo na abertura desse blog diário. Cada um eu repito as aberturas dos blogs diários para dar uma flexibilidade em nossas consciências, para que tudo, quando eu estiver falando algo dentro do blog diário, as suas consciências ficam flexionadas. Faça isso, é muito produtivo. Vamos então dar início nesse subtítulo, Armazenamento de dados construindo o cenário, parte 10, muitíssimo interessante, certo? Não deixa de estar fazendo trabalho de conscientização. Se você não viu a abertura do subtítulo, Armazenamento de dados construindo o cenário, está na descrição do vídeo. É só vocês acessarem e voltar desde o princípio. Eu estou na parte 10, muitíssimo interessante. Faz esse trabalho de conscientização junto comigo. Dedique, se esforce assim como eu também estou me esforçando, certo? Para mim fazer uma boa apresentação, para mim estar dedicando, né, sobre este blog diário. Faça isso, é só vocês estar dentro do blog diário e vocês entenderão daquilo que está sendo dito, certo? Vamos lá então fazer a expressão, né, a expressão livre deste blog diário. A expressão livre explica aí a Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim. Muitíssimo interessante. Nós vamos chegar numa parte muito interessante. É importante que você está relacionando essa Bíblia significativa em vossas consciências para dar uma mediação perfeita. É necessário que vocês tenham acompanhado, lido pelo menos a Bíblia significativa para você entender daquilo que eu estou tendo dito, certo? As pessoas que estudaram a Bíblia significativa vai ficar muito, muito, muito bem com esse blog diário, vai ficar muito entendido de várias coisas. Eu tenho certeza que essas pessoas que dedicaram aí essa Bíblia significativa vai estar tão contente, né, de estar ouvindo dessa minha voz, de estar podendo compreender os planos de Deus para a unificação e os planos de Deus para que Deus possa reinar eternamente nesse paraíso grandioso de Deus, certo? Entenda isso. Tudo é um trabalho de conscientização. Faça isso com carinho, com dedicação. Eu dedico, você dedica e da mesma forma. Vamos lá então para a expressão livre deste blog diário, fazendo a leitura de um contexto. Se vocês não viram o blog anterior, é o primeiro link da chavinha, só vocês acessar e dar esse processo de conscientização de uma forma continuada. Lá eu estava falando daquilo que eu estou daquilo que eu estou produzindo esse cenário, essas aberturas, esse vídeo que está passando no fundo, daquilo que eu estava dedicando a ilustrar esses gráficos que eu produzi no fundo, né, na tela do fundo ali, que eu fiz esse cenário, coloquei uma tela do fundo aqui com uma TV, né, uma simulação de uma TV, né, um plano de fundo que eu fiz com a TV. Aí eu coloco rodando alguns anúncios lá, eu apresentei 4 anúncios, certo? Eu vi que ficou faltando um anúncio, que eu tinha dito que eu ia produzir 5, aí faltou um anúncio. Qual que seria esse anúncio, né? O anúncio é a playlist do evolução do blog diário, né, que tem um gráfico meu com um desenho que ficou grande, às vezes quando passa ali você vê. Então esse é o anúncio melhor das melhores, a playlist melhor das melhores, serve para você fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Sempre quando você olhar para o fundo da tela, se estiver olhando diretamente para a tela, você olha para esse anúncio melhor das melhores, você vai entender que vai representar a evolução do blog diários, um blog de cada um, certo? Então eu falei das cinco partições, são 5, eu coloquei 5 gráficos, né? Talvez no futuro eu possa mudar isso, eu não sei, né? Vai depender da minha necessidade, né? Daquilo que eu quero relacionar, mas a princípio eu vou deixar rodando esses 5 anúncios que tem no fundo desse blog, desse cenário que eu produzi, certo? Então o anúncio é primeiro, bem-vindos ao reino de Deus, né? Depois, o subtítulo, o título do vídeo, né? O título do blog diários, que vai representar aí a Magedon, a batalha final, com 7 partições, certo? Eu falei da ideologia da escrita daquilo que significa Armagedon, muito produtivo, dá para vocês fazer um trabalho de conscientização muito bom. Depois eu falei da, da playlist, né, que eu estou produzindo, que eu estou nessa playlist aqui, essa playlist de 900 a 1000 blog diário que eu estou produzindo, de 900 a 900 de 900 a 1000, de 900 a 1000 blogs diários, né, que eu estou nessa playlist, eu estou fazendo anúncio, tem uma criança um senhor levando a criança ao céu, assim, né, colocando aquele desenho ali, aquele gráfico, ficou muito interessante para você fazer lá, eu expliquei a ideologia,
fiz o trabalho e tem esse anúncio aí da playlist Melhor das Melhores, explicando a evolução do blog diário. Depois tem aqueles 3 cenários que eu fiz sobre o gráfico que estava aqui no fundo, né, aquele quadro que eu produzi por último. Eu produzi aquele quadro e eu fiz 3 partições, né, fazendo trabalho juntamente com a IA, e tudo aquilo ali foi produzido pela IA, certo? Então essas 5 partes explicando o blog diários, né? O trabalho que eu fiz com a IA sobre o meu quadro deu 3 partições, mais 3 partições que representam uma mesma coisa, né? Um trabalho pela IA evoluindo o meu blog diário, certo? E só vocês compreender que tudo passa a ser a mesma coisa. São 3 partes que eu produzi e 3 partes faz parte desse quadro que eu produzi. E eu fiz o trabalho juntamente com a IA, gerando aquela serpente, aquele dragão, certo? Faz esse trabalho de conscientização, relaciona esse fundo, né? Que esse fundo é muito interessante, muito dedicado a esse é, subtítulo em específico, armazenamento de dados construindo o cenário. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre deste blog diário. Depois nós vamos fazer a leitura corrida, certo? Esse blog vai ficar um pouco grande, eu já vim preparado para mim, né, ter mais tempo com esse blog diário, tranquilo, sabe? Esse primeiro blog eu gosto de fazer ele em pé, depois eu pego uma cadeira para mim trabalhar minha respiração, tranquilo, para não ficar muito fadigado com a minha respiração, para mim poder pegar uma fala boa, para mim respirar uma fala boa, para mim buscar uma expressão boa, para mim mediar de uma forma correta. Se você tiver com o corpo muito estressado, isso gera uma complexidade na hora da fala, na hora da expressão, um desconforto. Então, é muito interessante você procurar a expressão correta e buscar equilibrar as coisas sobre uma coisa e outra para isso que tudo que a gente está apresentando seja uma coisa boa para todo mundo, ok? Entenda isso. Vamos lá para a leitura deste contexto. Neste tempo, eu cobrei passagem de 3 passageiros e tinha um outro passageiro ali por perto e falei com este que estava ao meu derredor. Pedra com pedra? Olhe para mim. Acha que isto resolve? Os corpos têm pedra. Eu também tenho pedra. Os corpos são ignorantes. Eu também sou ignorante. Eu continuei redimindo no meu íntimo e buscando forma de conscientização, e vi um amigo que estava ali por perto, e falávamos sobre a confusão social no clima ruim que a crise dos corpos provocam no ambiente externo social, e explicando a rua diretamente, no desrespeito de um corpo e outro, e tentei animar este amigo e falei: lembra quando éramos criança? A Brasília do vizinho? Aquelas pessoas eram um gigante no nosso olhar. E ele me falou: hoje estas coisas é tão pequena. E afirmou com a sua expressão. Era forma que nós olhávamos. E continuei a busca na forma de conscientização. E olhei do lado e vi 3 jovens magos. E pensei no meu íntimo: vou fazer uma proposta administrativa para os magos, para que possamos subir para Brasília. E quando chegarmos lá, vou expulsar o que estiver no poder público, e neste tempo eu já terei o apoio de grande maioria, e por que não do mundo inteiro? E chegando lá, vou mandar todos para sua casa e serei a autoridade maior. Os 3 magos fazem a lei e eu aprovo a lei. E neste governo não haveria mais opositores à direita e à esquerda, já não era mais. Já não era, pois Deus é a consciência dos corpos. E pensei com o meu corpo: veja, corpos, o que eu ensinei a vocês. Eu, eu sou o vosso pai. Eu ensinei, agora eu cobro o que eu ensinei. E vi muitos inimigos de Deus, mas eles eram tão pequenos que não dava para ver nem com um binóculo. E continuei buscando forma de conscientização e vi que os políticos já não eram. E o que vi? Um governo central
e um governo estadual e um xerife para cuidar das prefeituras, e tudo era administrativo. Esta administração era forma por era era formado por minoria, para não dividir o reino de Deus por causa ideológica. O que era já não é mais, e explicando os políticos e os opositores desses políticos. E tudo era um só governo. E veja como isto e veja como é isto no dia de hoje. E o que temos é também muitos governos e opositor da verdade. A esquerda e a direita é forma de dividir o reino de Deus. Isto pode ser bom, desde que eu não permita afetar o meu direito de ser íntimo de Deus, de forma que a minha realidade tem que ser um só palavra e vida desta palavra. E seu direito também está preservado na sua própria realidade, explicando o comportamento e realidade deste comportamento. Perfeito. Vamos lá fazer o trabalho de conscientização, né? Muitíssimo interessante. Eu busquei dar uma pausa aí nas minhas expressões na hora que eu estava falando, buscando, às vezes, como eu tenho dito, os processos de adaptação ainda está faltando alguma coisa. O meu óculos, ele tá eu tô com uns 1,5 m do meu computador, a letra tá pequena, se eu aumentar, ela fica embolado da mesma forma, eu tô procurando uma forma para me ver, às vezes eu me perco, né, com o mouse, às vezes eu me perco da linha, tudo bem, tranquilo, certo? Mas aí então tem esses processos, eu tô administrando às vezes quando eu perco, mas tudo isso é forma de conscientização, relaciona isso na sua consciência, foca nas expressões, as expressões estão ricas, estão grandes, sabe? Para você se conscientizar, para você entender os processos da unificação, o processo de tudo que está vindo em nossas consciências para que nós temos as posturas corretas, que nós relacionemos as coisas corretas, que nós acertemos no nosso relacionamento, certo? O blog diário está aí, certo? Se esforce, eu também estou me esforçando, faça esse trabalho junto comigo. Vamos lá para a expressão livre. Vou ler parte de um contexto, depois eu vou vir, né, fazendo essa narrativa livre, essa expressão livre, né, dando conscientização sobre aquilo que nós podemos entender, sobre aquilo que a Bíblia é significativa, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. E neste tempo eu cobrei passagem de 3 passageiros, e tinha um outro passageiro ali por perto, e eu falei com este, né, que estava ao meu derredor. Pedra com pedra, olhe para mim, né, eu estava cheio de crise, nervoso, né, perturbado, sei lá, qualquer coisa, crise, 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 as pessoas entram com o cartão, entra com o dinheiro na mão, contando dinheiro, atrasando a viagem do motorista, atrasando a viagem do passageiro, e aquela confusão toda, o motorista ignorante, o passageiro também ignorante, e tinha uma pessoa do lado, eu não sei se ele estava entendendo, que motorista arrogante, tratando os outros mal, blá, 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 aquela coisa toda, e um se doendo para o outro, e eu ali estressado, as pessoas estressadas, o horário do ônibus não está chegando no horário no centro e tal, e complicando as coisas, eu também ali recriando resistência, não flexionando, as pessoas não flexionam, eu também não flexiono, aí eu fico irritado, os passageiros também ficam irritados, que fica aquele clima, aquele ambiente junto, todo mundo se torna uma pedra, porque o motorista está se tornando uma pedra, está tendo uma coisa equívoca nos seus pensamentos, não está tratando as pessoas com forma, com respeito, com consideração, qualquer coisa que vocês queiram entender dessa forma mesmo, pedra com pedra. Então entenda isso, ó, e neste tempo eu cobrei passagem de 3 passageiros, e eu tinha tinha um outro passageiro ali por perto, né? E falei com este que estava ao meu derredor, pedra com pedra. Olhe para mim, né? Nervoso, irritado. Acha que isto resolve? Acha que as minhas ignorâncias resolvem? Acha que a ignorância dessas pessoas resolve? Acha que a minha ignorância resolve? Acha que a ignorância de outras pessoas se resolve? Não resolve nada. Pedra com pedra. Olha se resolve. Não resolve. Pode olhar aí, né, depois que Emanuel foi sacrifício, não tive resolutividade em nada. O que teve são pessoas imaginando as coisas, criando filosofia, Bíblia significativa, vê se resolve alguma coisa. Pedra com pedra, você acha que resolve alguma coisa?
Não resolve, né, entenda isso. Os corpos têm pedra, e eu também tenho pedra, né, as pessoas vêm com pedra, eu também venho com pedra, as pessoas vêm de uma forma ideológica, toda arrogante dentro da sociedade, se rastejando como uma serpente. Você acha que eu vou ficar aí: "Ô meu filho, seja bonzinho com as pessoas, faz aquilo, aquilo, para tudo dar certo, blá, blá, blá". Não adianta. Se a pessoa não tem consciência, não tem conexão com Deus, naquilo que é o seu íntimo, vai se arrastar para sempre aí, nunca vai ter percepção daquilo que é bom para a sociedade, daquilo que é bom para ele, daquilo que é bom para a sociedade. Vai ficar se rastejando aí. Pode olhar aí dentro das vilas aí, das pessoas ensinando criança a vender droga, alguma coisa, é pedra com pedra. Pessoas ensinam os outros a se rastejar por um poder econômico, por uma coisa, pelo outro, fica rastejando aí, é pedra com pedra, não resolve. Os próprios pessoas dentro da vila instruem as suas crianças a ser malvadas, a ser ignorantes, estúpidas, e certo? E vai se tornando uma pedra, e vai sendo mais durão, e vai começar a matar as pessoas a sangue frio. Não, isso não resolve, não resolve, certo? Ele vai defender os seus direitos objetivos, matando as pessoas, não resolve. Pedra com pedra. Você acha que resolve? Olha aí dentro da sociedade. Os corpos têm pedra, eu também tenho pedra, né? Os corpos são ignorantes, eu também sou ignorante, né? Da mesma medida que eles me medem com as suas ignorâncias, eu também sou assim, certo? Se eles eu também sou, né? Se é coisa boa, vamos fazer a coisa boa. Se é coisa ruim, vamos fazer coisa ruim, tá tudo tranquilo, certo? Eu não vou convencer as pessoas que ela tem que ser uma pessoa boa, porque isso é Deus que consegue fazer isso, convencer as pessoas que ela tem que ser produtiva, que ela tem que acrescentar para as pessoas. Eu não tenho por obrigação educar as pessoas. Elas que têm que, por obrigação, se conscientizar e se conectar com Deus e se convencer daquilo que é a sua origem. Entender que todos os processos de felicidade, de alegria, de abundância, ela vem de uma conexão com Deus no seu interior e aonde você consegue acrescentar a outras pessoas. Não é você diminuir as pessoas ou fazer coisas ideológicas para ter ao resultado de alguma coisa que você acha que resolve, não resolve. Eu nunca consegui resolver as coisas com a minha crise, com a minha ideologia das pessoas. Nunca consegui. Eu só arrumei problema até hoje. E, tá certo? E estou correndo mais atrás, estou correndo mais de atrás de problema, mais problema ainda. Pode olhar aí. Sempre estou evoluindo, estou correndo mais de trás de problema. Não estou buscando resolver as coisas. Não estou buscando resolver. Porque não tem como você resolver coisas com pessoas seres ignorantes e pedra com pedra não dá certo. Não dá, não dá. Pode olhar aí, não tem, nunca consegui resolver. Uma vez eu chamei um amigo e falei assim, nossa, eu estou no processo, eu vou me libertar disso, mas eu não consegui. Eu não consegui libertar dessa crise, dessa ignorância, daquilo que eu vejo, o quanto as pessoas elas são arrogantes, sabe? Me treinou dentro dessas corrupção delas. As pessoas mesmo me treinaram, né? Quando era muito antes, eu já tenho falado isso. Aí as pessoas chegavam ali numa arrogância, nossa, motorista, você tem que cobrar passagem rodando, você tem que fazer aquilo, todo, tirando, fazendo crise, sabe, me xingando, ô motorista tartaruga, sei que tem lá, você, não é assim que funciona, se não tá satisfeito, pede conta e vai embora, né? Esses dias mesmo foi um passageiro, ele falou para mim, bom dia, eu só olhei para a cara dele e já estava com sangue tudo na cara já. Para mim não custa nada, sabe? Quando eu chego nesse estado aqui, não custa nada. Eu gritei com ele, falei, irmão, por que você está falando bom dia comigo? Eu não tem nada de bom dia, não. Você chega com dinheiro na mão para mim e você está dizendo bom dia? Não tem bom dia. Ah, que isso? Se não quiser trabalhar, larga, vai embora. Né? Dá lugar para outra. Eu falei assim, sim, eu vou largar, sim. Eu vou largar. Eu vou largar. Já falei, já veio com a nota de 50. Falei, não tem troco, não. Já gritei com ele, falando, não tem troco, não. Certo? Aí, entenda, é dessa forma que funciona. Entende? Não tem. Pedra com pedra não resolve. Só para vocês entenderem. E eu continuei redimindo, né, no meu íntimo e buscando forma de conscientização, buscando forma. Não, eu tenho que trazer consciência para as pessoas. Tenho que mostrar a ela que Deus está no controle de alguma coisa, redimindo no meu íntimo. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que mostrar a ela que Deus está no controle das coisas. Eu tenho que redimir. Eu tenho que me redimir. Vamos lá. E continuei redimindo no meu íntimo e buscando forma de conscientização. E vi um amigo, né, que estava ali por perto e falávamos sobre a confusão social no clima ruim, né, que a crise está que e vi um amigo que estava ali por perto e falava sobre a confusão social no clima ruim
que a crise dos corpos provocava no ambiente externo e social, explicando a rua diretamente, né, e no direito de um corpo e outro, né. E ele falou comigo: "Ah, eu não gosto de trabalhar nesse determinado bairro, eu gosto desse bairro, né. As pessoas lá elas têm mais, mais tranquilas, sabe, e um ambiente melhor para mim, ele produz essa tranquilidade, eu estou acostumado", eu falei assim: "É mesmo, né, você já está acostumado com as pessoas já conhecem o seu comportamento, e se a pessoa ali tem uma pessoa em crise ali, você conhece até a forma dele andar, porque você está acostumado a ver aquelas pessoas, certo? Quando ele vai para pra um lugar onde que ele não conhece, então fica uma coisa delicada, certo, para o trabalho dele, é uma intensidade, é muito difícil de estar fazendo o trabalho dele, então fica muito complicado o processo, o contato direto que ele tem com as pessoas, então eu vi que ele estava difícil, então estava difícil para ele, e ele buscando ânimo também, sendo corajoso e buscando entender uma coisa e outra, né, e conscientizando de uma coisa e outra. Então eu encontrei esse amigo, quando eu vejo ele eu fico alegre, feliz, porque é uma pessoa que me traz esperança, me traz, traz que eu vejo que ele me dá esperança, os comportamentos dele, a fala dele, sempre está ali do meu lado, ali me dando um apoio, orientando na medida do possível. Também nós 2 estamos com a crise, ele tem a crise dele, tem a minha crise, tudo tranquilo para a gente levar isso, né, a uma coisa e outra, tranquilo, está tranquilo, não há ninguém que não tenha crise nesse tempo, sempre encontrando dificuldade dentro da sociedade, buscando forma de estar entendendo o que está vindo às nossas consciências, para que a gente possa produzir isso, certo? De uma forma correta e entender as dificuldades, os benefícios que as pessoas podem ter quando elas se conectam com Deus, quando elas fazem as coisas perfeitas e dedicam a sua vida a Deus, e elas conseguem acrescentar isso às pessoas. Então entendem isso? Então, vamos recapitular aqui, ó. E continuei redimindo no meu íntimo e buscando forma de conscientização. E vi um amigo que estava ali por perto e falavam sobre a confusão social no clima ruim que a crise dos corpos provocam no ambiente externo e social, explicando a rua diretamente, no desrespeito de um corpo e outro. E tentei animar este amigo, né? E falei: lembre, quando éramos criança, né? Às vezes a gente já estava conversando com isso, né? Quando era a gente criança, às vezes a gente falava sobre nossas criancices, e eu já conversei com ele, apesar que eu já conheci ele adulto, mas por a gente ter muitas coisas que a gente comunica, que a gente fala, então eu sei da vida dele, da sua criancice, porque ele me fala coisas da vida dele, daquilo que ele viveu, eu também falo coisas da minha vida, tranquilo. É um amigo, né? Uma amizade que a gente tem, nós temos liberdade para expressar isso, e tudo fica transparecido e claro em Deus, quando a gente estamos relacionando isso na nossa fala, certo? Para procurar entender uma coisa e outra. Então eu sei disso. Aí ele falava para mim sempre: não, aquela pessoa, tudo que eu queria é olhar o carro daquela pessoa, né? Para ele me dar um dinheiro para me comprar um pão, ou fazer um trabalho ali para mim comprar alguma coisa, certo? Sempre coisa de criança, que quem viveu na época de criancice, né, sabe, nessa época era dessa forma, existe várias conversas que nós falamos. Então, eu tentei animar este amigo e falei: lembre, quando éramos criança, a Brasília do vizinho, aquelas pessoas eram um gigante no nosso olhar, né? Eu falei desse jeito com ele, aquelas pessoas eram um gigante no nosso olhar. E ele me falou: hoje estas coisas é tão pequena, né, hoje essas coisas é tão pequena, ele me falou dessa forma. E afirmou com mais essa expressão, e ele afirmou com mais essa expressão, era a forma que nós olhávamos, né, era a forma que nós olhávamos, era a forma que ele avistava as coisas, né. Então perfeito, então ele deu essa continuidade, ele me demonstrou uma dedicação, né, daquilo que ele poderia estar entendendo sobre uma coisa e outra, então eu animei, ele também ficou animado, nós conversamos, nós sorrimos, nós brincamos sobre uma coisa e outra, e tudo, mesmo, né, com grande dificuldade, a gente teve um tempo para falar de coisas honestas e coisas que proporcionaram uma suposta melhoria, uma esperança, uma expectativa de que as coisas possam melhorar, entenda isso. E continuei a busca na forma de conscientização, e olhei ao lado e vi 3 jovens magos, né, eu vi 3 jovens magos, eu sempre penso nesses 3 jovens magos, relaciono ele na minha consciência, nos meus trabalhos missionários, sempre eu estou falando,
relacionando eles nas minhas consciências, e buscando forma de estar aprendendo, mesmo eu não tendo contato com eles diretamente, eu busco me conscientizar sobre aquilo que é a significação de cada um deles, busco relacionar isso. Então, espiritualmente, eles me traz muitas ideias, muitas interpretação, nada de relacionamento físico, mas daquilo que possa ser, daquilo que possa representar, certo, para uma sociedade em específico. Entende isso? E continuei buscando forma de conscientização, e olhei ao lado e vi 3 jovens magos, e pensei no meu íntimo: vou fazer uma proposta administrativa para os magos, para que possamos subir para Brasília, né? Eu queria aumentar a expressão, né? Para que nós possamos subir a Brasília, né? Tem uma música do Legião Urbana que ele fala que ele queria mesmo é ir para Brasília ter com o diabo, né, eu não sei qual mesmo. O que ele queria mesmo é ir para Brasília ter com o diabo. Então, né, eu queria acrescentar a expressão ter com o diabo, mas essas daqui tá tranquilas, tá muito bom, certo? Não vamos dar grosseria nessa expressão, não, para a gente entendermos com mais clareza naquilo que está sendo dito, ok? Vamos lá. Pensei no meu íntimo. Vou fazer proposta para administrativa. Lembra que a proposta administrativa são coisas que estão na nossa vista, o que nós podemos melhorar socialmente. Não é nada que eu possa melhorar o corpo de outra pessoa, melhorar a vida de outra pessoa, não é nada disso. Cada um tem que melhorar aquilo que é a sua fonte, aquilo que é a sua conexão com Deus. Os setores administrativos são aquilo que está nos nossos olhares, as formas de nós frutificarmos, certo? Se tem algumas pessoas que estão frutificando mal, aí sim você pode, por exemplo, dar uma disciplina para ela, dar uma cadeia, qualquer coisa, criar uma lei sobre aquilo que para proteger as pessoas das ignorâncias de outras pessoas, proteger as famílias da ignorância de outras pessoas, certo? Ganhando essa formalidade de uma forma simples, honesta, tudo é da nossa forma de vista, podemos criar lei, podemos reformular as coisas, podemos e fazer isso grandioso. Hoje, com a tecnologia, isso fica muito fácil, só para vocês entenderem. Então, eu continuava buscando forma de conscientização, e eu olhei ao lado e vi 3 jovens magos, e pensei no meu íntimo: vou fazer uma proposta administrativa para os magos, para que possamos subir para Brasília. E quando chegarmos lá, vou expulsar o que estiver no poder público, e neste tempo eu já terei o apoio de grande maioria. E por que não do mundo inteiro? Por que não o mundo inteiro? Tem apoio de grande maioria, por que não do mundo inteiro? Vocês acham que não? Hã? Vocês acham que não? Vocês acham que não? Fale para mim. Vocês acham que não? Por que não do mundo inteiro? Por que não? Vocês acham que não? Hã? Fale para mim. Diga aí. Mas o que eu quero que vocês entendam, então essa forma de administração, essa ideia administrativa, ela está na nossa expressão, nas formas de frutificar, certo? Se nós relacionarmos a nossa vista boa, todas as coisas ao nosso derredor fica bom, os nossos ambientes fica bom, nós podemos fazer uma coisa boa juntos. Deus, que você tenha, cuida da sua vida, tenha consciência naquilo que é bom, daquilo que você possa acrescentar, daquilo que você não possa relacionar a crise a outra pessoa. Tudo isso vai ser bom, desde que você entende a forma correta de frutificar, conexão com Deus, e aquilo que está nas nossas expressões, que representa o poder público. Nós temos a administração, né, o dinheiro, o ganho das pessoas, a forma de dividir esses dinheiros sobre uma coisa e outra, tudo isso ganha formas administrativas, não é nada que eu estou governando a vida de outras pessoas, né? E quando chegar lá, eu falo assim: não, irmão, tranquilo, você está aí no cargo aí de presidente, vai embora para casa, vai descansar, vai cuidar da sua família, vai cuidar de uma pessoa com ter um grupo melhor. Talvez você consiga fazer isso de bem, certo? Na sua casa, certo? Com 10 pessoas, 15 pessoas, com a sua família. Faz isso lá dentro da sua família e deixa que agora eu cuido das coisas, ok? Entenda isso. E chegando lá, vou mudar todos, vou mandar todos para a sua casa. Chegando lá, vou mandar todos para a sua casa, e serei a autoridade maior, né? E serei a autoridade maior. E os 3 magos fazem a lei, e eu aprovo essa lei, e eu aprovo essa lei. Eles fazem a lei, e eu aprovo essa lei. Os pontos de vista deles, naquilo que eles estão observando, acrescentando, né? Naquilo que é o poder público, segurança de um, segurança do outro, unificando tecnologia, né? E formas corretas de frutificar, não tem como dar errado, tem? Explica para mim, né? Nós estamos entrando aqui na ideia de explicando a forma de tecnologia. Mais na frente eu vou explicar mais detalhadamente sobre tecnologia, sobre aquilo que nós podemos ver artificialmente relacionando uma coisa e outra, certo?
Entenda isso, as pessoas que têm grande conhecimento sobre programação de IA pode ter clareza de muitas coisas, né, eu não tenho essa forma de fundamento de programação, mas aquilo que está na minha vista eu consigo bem me conectar às coisas. Então aquelas pessoas que têm grande programação, eles podem até desenvolver mais coisas dentro da sociedade, e aquelas pessoas que não têm conhecimento, ela vai passar a conhecer uma coisa, aquilo que está na vista dela, e como relacionar aquilo que está na vista. Por exemplo, esse cenário que eu produzi, está vendo aqui, antigamente vocês não conseguiam perceber daquilo que era IA, os processos, tudo aquilo que é artificial, eu consigo trazer, porque eu sou essa consciência artificial. Não é nada que eu possa ter um conhecimento específico naquilo, mas artificial, eu faço a observação e vejo e consigo relacionar isso com ideologia. Fazer uma ideologia, vocês também vão entender, olha, uma ideologia é uma flexibilidade, agora eu estou entendendo como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, certo? Deixando tudo flexionado para que nós podemos ter compreensão de uma coisa e outra. Então, os três magos faz a lei, eu aprovo essa lei. E neste governo não haveria mais opositores, né? E direita e esquerda já não era. Direita e esquerda já não era. O que que significa direita e esquerda? Para trazer confusão do um do outro. Você vê que nunca vi isso, só para vocês entenderem, já vi, mas nunca vi isso numa setores administrativos você ter opositores. Não, o governo de Deus é único. Qualquer pessoa inteligente sabe que isso é uma cilada, que politicagem são coisas ciladas, são coisas ideológicas. Qualquer pessoa inteligente e racional consegue entender que é cilada. Deus de quanto eu vou colocar uma pessoa no poder para dentro do poder eu ficar dividindo esse poder. Não, não existe. No reino de Deus não existe divisão de poder, certo? Não existe esquerda nem direita. O que existe? Existe a realidade que Deus é o governo de cima de nós, que Deus é o governo, está acima de todos, e que Ele governa acima de nós. E que tudo que tiver na nossa expressão, na forma de nós estamos avistando, na forma de nós frutificarmos, tudo aquilo é contabilizado pelo poder de Deus, pela grandiosidade, a monstruosidade que é todo esse paraíso de Deus. Agora, eu vou para dentro de uns setores administrativos e começo a dividir ideia entre eles? É cilada. É cilada. Qualquer uma pessoa inteligente sabe que é cilada. Então, para você ter um governo bom, você tem que ter uma pessoa fixa que tome aquele poder ali e que represente Deus, que certo, que demonstre as formas corretas de frutificação, que faça uma coisa boa na realidade, setores administrativos sobre aquilo que está na nossa expressão e setores administrativos, você cuida desses setores administrativos, as pessoas cuidam da sua vida, juntamente conectado com Deus. Então não tem problema, as pessoas estão realmente conectadas com Deus, não vai dar problema, não vai desobedecer à lei de Deus, que é a palavra da vida, da verdade, na presença do corpo, não vai frutificar mal, representando os setores administrativos, aquilo que está na vista de um e do outro. Não frutifica mal, você está conectado, você é uma pessoa honesta, não precisa, né, só deixar as coisas circular, tudo de uma forma correta e tudo vai dar bem. Tudo isso é só para vocês terem uma consciência sobre uma coisa e outra. Relaciona isso na sua consciência, certo? Dedique a isso. Esses dias eu estava percebendo, sabe, fazendo a percepção. Se fosse para mim escolher, eu nunca tive escolha na minha vida. Deus abre a porta, eu passo por ela. Não quero nem saber se eu gosto, se eu não gosto, se eu vou fazer, se eu não vou fazer, eu fecho os olhos e faço. Ah, tá muito difícil fazer isso? Não, eu vou, porque Deus está mandando. Eu amo muito, sabe? De verdade, eu amo muito. Então eu vou, e fechando. Mas se fosse para mim fazer uma escolha, o que que você quer, Samuel? Você quer continuar trabalhando, né, por fora? Você quer trabalhar, né, por fora, aqui no meio do povão, trabalhando assim, desse trabalho de conscientização? Ou você quer ir para o poder público representando os setores administrativos? Não, não quero para a pessoa o poder público representando a pessoa administrativa. Eu quero ficar aqui, sabe, na minha, cuidando da minha vida, tranquilo. Tranquilo as pessoas aí cuidar das setores administrativos. Mas se Deus abrir a porta, eu vou. Se Deus falar, vamos levar os três, vamos levar os três. Mas tudo isso aqui, por enquanto, é uma forma de conscientização. Não é nada que eu determinei. Eu não determino nada da minha vida, do meu futuro. Eu não sei de nada o que vai acontecer, que deixou acontecer. Eu não quero nem saber. Eu estou bem focado nessa vida, sabe? Bem esse presente aqui agora. E tudo que eu falo aqui são coisas ideológicas, vira ideologia, serve para conscientizar sobre uma coisa ou outra, mas não é nada do meu plano, eu quero ir. Não, não quero, não quero. Estou bem focado aqui na minha vida, o meu trabalho simples já me contém, tirando a minha crise, o meu trabalho simples já me contém, já me satisfaz. Eu posso fazer alguma coisa para melhorar o meu estilo de vida, para mim, sei lá, qualquer coisa, daqui, tranquilinho aqui, ó. Ah, se Deus dizer abrir as portas, eu passo, porque o caminho é dele, eu vou.
tranquilo que eu vou, mesmo se eu estou gostando, se eu não estou gostando, se eu quero fazer, se eu não quero fazer, eu administro isso aí sobre uma coisa e outra, está tudo certo, Deus ganha e tranquilo que é assim que funciona, certo? Tudo é a vontade de Deus, também não compensa você desobedecer a Deus e ficar aí na mão de pessoas manipuladores, ignorantes, arrogantes, estúpidos, certo? É muito melhor você estar com Deus. Deus é essa grandeza, essa boniteza. Entenda isso. Ou seja, você não tem escolhas, via, certo? Eu prefiro estar com Deus de qualquer forma, certo? Ganhando ou perdendo, aqui dessa forma, do jeito que eu estou aqui, já está bom. Tranquilo que está. Entenda isso, entenda isso. Então, entenda isso. E neste governo, não haveria mais opositores. A direita e a esquerda já não era. Pois Deus é a consciência dos corpos. Agora você está entendendo o que é a conexão com Deus? No seu interior, na fonte, a palavra e a vida, a fonte conectada, esse comportamento bom. Eu acrescento isso para as pessoas. E pensei com o meu corpo. Veja, corpos, o que eu ensinei a vocês. Eu sou o vosso pai. Eu ensinei, agora eu cobro o que eu ensinei. E muitos inimigos de Deus, e vi muito inimigo de Deus, mas eles eram tão pequenos, eu vi muitos inimigos de Deus, mas eles eram tão pequenos que não dava para ver nem com um binóculo, né? Quando as coisas estão muito conflituosas dentro da sociedade, existe aqueles pessoas opositores da vida ideológico que são agressivos que, por exemplo, falar disso. Antigamente as pessoas iam na faculdade, eles ganhavam dinheiro, tinham poder econômico, tinham acesso, mas as pessoas eram covardes, maltratavam muitas pessoas e ela asfixiava aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais pequenas, não dava nem tempo para as pessoas raciocinarem, certo? Os poderes dominam as pessoas mais pequenas, a necessidade das pessoas mais pequenas, certo? Existe essa possibilidade, ou seja, as coisas malignas, ela imita as coisas de Deus, por exemplo, ela imita as coisas de Deus, ela imita as coisas de Deus, por exemplo, quando isso reverter, por exemplo, Deus estiver no alto governando tudo, as pessoas maldosas, as pessoas que arrogantes, estúpidas, vai ficar tão pequeno que ele vai ficar apagado dentro da sociedade. Hoje nós dá mídia aí para os criminosos, para as pessoas aí, ó, tem que aparecer na mídia, eu vou matar, tá falando de tal, vou assassinar, vou fazer aquilo, e eu vou aparecer na mídia, eu vou ser famoso pelo menos uma vez na vida. E vai na forma mais equivocada, e as pessoas vai sustentando tudo isso. Aí isso é uma crise, gera uma crise grande, porque nenhum pai quer perder uma filha, nenhum filho quer perder um pai. Tudo isso gera nas nossas condições cria uma ideologia muito equívoca, um medo, e ele começa a travar, dá um furto encalhado. Ah, eu não posso confiar em muita gente. Não que possa. Ah, eu não posso confiar nas pessoas, eu tenho. Então, ao invés de eu entender eles como irmão, eu tendo ele como inimigo. Todas as pessoas, os meus vizinhos, tudo, eu começo a criar uma crise sobre isso. Ou seja, quando Deus estiver no alto, assim, as pessoas viu, Deus, todo esse paraíso, eu pertenço a esse lugar, eu estou no ambiente de Deus, vou relacionar Deus no meu íntimo, eu vou fazer isso na minha individualidade, relacionando isso e acrescentando quando eu posso, certo? E muitas das vezes fazendo a segurança, a minha proteção daquilo que é a minha conexão com Deus, o meu direito, eu posso fazer isso, certo? Então, aqueles inimigos, aquelas pessoas maldosas, vai ficar tão pequeno, que não vai conseguir ver com o binóculo, eles vai morrer de asfixia emocional, né? Porque ele está muito conturbado, não está conectando com Deus, certo? Não está permitindo que Deus oriente ele, sei lá, vai ficar pequeno, esses inimigos vai ficar tão pequeno. Então, entenda isso, ó. Veja, corpos, o que eu ensinei a vocês. Eu sou o vosso pai, eu ensinei, agora eu cobro o que ensinei, certo? Agora vocês têm conhecimento como funcionam as coisas, certo? Que as coisas que estão no poder público são apenas coisas administrativas. As pessoas vão cuidar da sua vida juntamente com Deus, com a conexão com Deus. E quando você se conectar com Deus, você vai ter formalidade, você vai entender que a sua família faz parte de Deus, você vai entender que a sua vizinha faz parte de Deus. Ah, mas Samuel, a pessoa está com crise. Afasta, tranquilo se afastar. Se você está conectado com Deus, Deus vai dizer para você, olha, essa pessoa está em crise, você não deve relacionar ele. Ah, Deus, eu vou mesmo assim, porque todos são irmãos, mas foi avisado, não é?
tranquilo que você vai fazer por sua conta própria. Ah, ele é bonito, ele tem dinheiro, eu vou lá mesmo assim, Deus. Ah, é tranquilo que é a sua conta, né? Você vai ter as formas de perceptível. Se você estiver ouvindo esse blog diário, você vai entender a fazer as suas defesas, mesmo com a sociedade corrupta, e você consegue viver bem, você consegue fazer a sua proteção, proteger a sua fonte, proteger a sua família, só vocês fazerem percepção daquilo que está à sua volta. Não digo que as coisas vai ser mil maravilhas, mas você pode fazer a percepção e se dedicar ao reino de Deus. E quando você conecta com Deus, você entende que você e Deus administram a sua vida. E quando você administra a sua vida, você entende que tudo no poder público são coisas administrativas, são coisas, formas objetivas de nós estarmos comercializando coisas dentro da sociedade, dividindo coisas dentro da sociedade, sei lá, esses setores administrativos têm várias formas que hoje ganham grande complexidade, muita ideologia misturado com uma coisa e outra, é difícil até saber a funcionalidade desses políticos hoje, são muitas coisas. Então, eu vi muitos inimigos de Deus, né? Depois que eu falei, ó, veja, corpos, o que eu ensinei a vocês. Eu sou o vosso pai, eu ensinei, agora eu cobro o que eu ensinei, né? E vi muitos inimigos de Deus, mas eles eram tão pequenos que não dava para ver nem com binóculos, não dava, né? A pessoa que dá importância às pessoas em ignorância, você dá importância, você dá mídia para elas vai provocar uma crise no outro, certo? Não que você não deve transparecer, não que você deve dar uma reportagem para as pessoas ter ciência, consciência, certo? Mas isso tudo tem que ser trabalhado sobre uma coisa e outra, vendo a necessidade daquilo que as pessoas estão evoluindo dentro da sociedade, trabalhando isso calmamente, sem preceptar, sabe? Sem determinar nada no futuro, tranquilo, aqui no presente, o que que nós precisamos agora? Nós precisamos de desenvolver economia, nós precisamos desenvolver desemprego, taxa de desemprego, o que que é? É isso que a gente temos que dar no momento, né? Eu falei aqui, ó, eu vou mudar a sua vida, eu vou... Não, isso é propaganda enganosa, não existe isso, certo? Eu tenho que ver a minha realidade, as minhas posturas, certo? A pessoa, se você tem que ser uma coisa que você sabe que você pode resolver isso sobre as necessidades diárias de uma coisa ou outra. Ah, é esporte que vai desenvolver as pessoas, dedica em esporte. Ah, o que está precisando? É hospital? É isso que no momento, a necessidade. Eu não falo, eu vou fazer hospital, fazer aquilo. Não. Eu tenho que olhar a necessidade social. Às vezes, se eu colocar ali um esporte ali, as crianças que estão vindo aí, vai formar uma sociedade boa. Talvez é isso que um incentivo às crianças a sair da droga, alguma coisa, qualquer coisa, certo? As pessoas antigamente falavam assim, eu preciso de hospital. Não, hospital, não. As pessoas cuidando da sua vida, tranquilo que vocês não precisam tanto de hospital assim. Vocês precisam de conexão, cultura, né? Um esporte, qualquer coisa que te dê uma conexão, que te dê uma esperança de você viver num ambiente bom, de você construir uma família de uma forma correta, né? Dedicar a sua família, tudo, cada um fazendo isso de uma forma boa, tudo tranquilo, que isso é bom, certo? Não tem essa ideia, é o hospital que eu preciso, é aquilo. Não, as pessoas se alimentou mal, cuidou mal, então eles têm que entender que o processo começa da base, né? Trabalhando sobre a necessidade diária sobre uma coisa e outra, certo? Não é também a ideia de fazer descaso dessa ideia do que já tem dentro da sociedade, certo? Entenda isso. E continuei buscando forma de conscientização e vi que os políticos já não era, e vi que os políticos já não eram. E o que vi? Um governo central, né? Um governo central, um presidente, qualquer um, né? Um governo central, um presidente, não sei que nome dá a esse tipo de governo central. As pessoas falam, hoje é presidente, né? Um governo central, presidente que cuida de um país inteiro, é um presidente. Um governo central e um governo estadual, né? O governo estadual, né? Representando aí os estados, né? E vi um xerife para cuidar das prefeituras, e tudo era administrativo. Você entende quando as pessoas, um dia, você levanta um policial ali que tem um bom relacionamento, certo, que é administrativo, ele consegue ver as possibilidades da sua cidade, as necessidades, ele está relacionando isso ao governo, fazer uma mediação sobre aquilo que é necessidade de uma coisa ou outra, vendo as coisas seguras, certo, as necessidades, aquilo que precisa, e buscar força do governo central quando ele sentir uma necessidade, ver o apoio de um governo, tudo isso é conectado, certo? Tranquilo, é uma visão
Quando você tem hoje, você tem prefeito, tem vereador, e você vê um monte de pessoas aí andando para baixo, para cima. O que que essas pessoas fazem? Eu não sei, sabe. Você sabe me dizer? Eu não sei. Não sei. É preciso de eu me conectar com pessoas que entendem política para me ensinar, porque eu não sei o que que as pessoas, um monte de pessoa ali, mais de, sei lá, tantos mil políticos dentro de de um lugar, dividindo ideias sobre uma coisa e o outro, partido de um, partido do outro. Mas que confusão é essa? O que que representa isso? Não, não representa nada, certo? Podemos dividir uma ideia? Sim, não, todo mundo tem que estar no mesmo barco. Olha, vamos fazer isso e isso. Olha, isso é bom, tranquilo que vai ser bom. Aprova isso que vai dar certo, certo? Essa lei vai valer, tudo vai ficar bom, certo? Sei lá, qualquer coisa. Mas aí, por exemplo, a minha esposa mesmo passou por um processo, só para vocês entenderem, né, ela é enfermeira, mas ela passou por um processo de ter piso salarial, que até hoje, esse piso salarial ela está esperando, até ontem, estava esperando esse piso, nunca saiu, nunca saiu. Aí ficou aquela politicagem danada ali, uma confusão com uma coisa e outra, e ninguém resolve nada, porque as pessoas quer desvalorizar a mão de obra dos trabalhadores, quer fazer política sobre ideologia, sobre uma coisa e outra, e cria essa grande confusão aí dentro da sociedade que nem está hoje aí, olhando, esperando. E ela sempre teve esperança, né? Fala assim, nossa, eu vou ganhar um dinheiro a mais, nós vamos poder fazer isso, aquilo, e fez planos com dinheiro e as pessoas ficam fazendo politicagem, fazendo confusão aí, ninguém sabe de nada, certo? Tirando os direitos dos trabalhadores. E até hoje, né, não chegou isso. Entenda isso. Então, entenda isso. Aí fica lá, dividido dentro do cenário, senador, pô, deputado estadual, federal, sei lá, grande coisa, não serve para nada, não serve para nada, não serve para nada, só para ficar confundindo um do outro. Confusão, confundindo a mente de um do outro, confundindo a mente de um do outro. Até eles lá dentro ficam confusos. Olha, você tem que valorizar isso, tem que fazer aquilo, valorizar nada, certo? Enquanto um tiver dividido, a pessoa que tem uma ideia boa pode ser reprovado, porque o outro tem um ponto de vista totalmente ao contrário de uma coisa e outra. Ah, isso aqui vai dar uma grande confusão, não vamos aprovar a lei 5 por, não vão aprovar a lei 5 por 2 não. Aí você vê uma grande minoria de um lado, a grande maioria do outro, né? Pode ser que eles tenham razão, de ambas partes, pode ser que eles tenham razão, mas cadê a resolutividade? Se eu tenho uma lei, por exemplo, para fazer a escala 5 por 2, por exemplo, se eu tenho uma lei, eu crio o resultado, a base daquilo, como é que eu vou evoluir isso ao longo do tempo? Quando é que eu vou normalizar isso, certo? Eu preciso 3 dias para mover a escala de 5 por 2, por exemplo. Não há problema, mas ou seja, você não pode tacar uma coisa dentro da sociedade, assim, de uma vez, que acaba com a economia. Mas eu posso fazer isso sim, por que não? Por que que eu não posso fazer? As pessoas com mais tempo para ficar com a sua família dentro de casa, cuidar mais da sua vida pessoal, um esporte, uma dedicação, isso traz produtividade, suas forças brutas fica valorizado, ele entende que é valor, porque ele vai ter um tempo, um recesso para ele estar ficando mais com a sua família, aproveitando mais a vida, a sua produção fica mais valorizada, a sua vida mais qualidade, tudo fica bem à medida do processo, ou seja, dá para fazer, Deus de quanto eu tenho boas intenções e que eu não fico dividido entre uma coisa e outra, dentro do próprio governo, os poderes ficam divididos entre uma coisa e outra, não vai dar certo. Eu tenho uma ideia, o outro tem outra ideia. Ah, a pessoa está bem correta, mas ela não vai acessar o poder, não vai acessar o poder porque outras pessoas vão barrar o plano dela, vai barrar o plano dela e não vai dar certo, e política é dessa forma, só para vocês entenderem. Então, entenda isso, ó, um governo estadual, né, e um xerife para cuidar da prefeitura, né, e tudo era administrativo. Esta administração que era, já não é mais. Essa administração que era, já não é mais. Você vê esses políticos, já não era mais. Tudo era uma coisa só. E explicando, né, e explicando as posturas, explicando os políticos e as posturas políticas, né, e as posturas desses políticos, né. E os opositores, explicando os políticos e os opositores desses políticos. Então, tudo que era já não era mais. Então, tudo era uma coisa só, certo? E tudo. Eu vejo que eu quero dizer? Existem muitas pessoas dentro da sociedade que têm grandes conhecimentos, sabe?
para evoluir, que seja economia, seja que se o governo chegar aqui e comprar a ideia de alguém, de uma pessoa que tem uma ideia boa, é muito mais produtivo do que eu pegar, colocar pessoas dentro do poder para ficar dividindo ideia. Eu tenho uma pessoa dentro da sociedade, a sociedade chega para mim e fala assim: "Ô Samuel, eu entendo isso e isso de economia, tem um ponto de vista aqui que vai dar muito certo, a sociedade vai ser acrescentado com isso, vamos empregar essa ideia sua, vamos comprar essa sua ideia, tranquilo, tranquilo". E essas pessoas essa ideia que os políticos faz hoje, você pode encontrar dentro da sociedade pessoas que viveram, teve necessidade e teve contato com os problemas, essas pessoas que conseguem resolver o problema social, não essas pessoas que vai lá em cima somente para ganhar dinheiro, para promover a sua vida pessoal, sei que tem lá muitas coisas, porque a grande maioria vai para a política para promover a sua vida pessoal, só isso, para ganhar um ganho a mais, para ter uma resolutividade. Eles vai com essa intenção, certo? Pode chegar lá, eles se encontram com outros problemas, né? Com outros problemas, eles podem evoluir? Pode evoluir, tranquilo que pode, certo? Pode ser, tudo que eles fazem, eu acredito que é produtivo, nada é desperdiçado quando a gente entende os processos, que é o plano de Deus. Todo mundo vai estar no plano de Deus, independente se você está entendendo, se você não está entendendo, se você está gostando, se você não está gostando, tudo aqui faz parte do processo da unificação, entenda isso. Mas existem essas pessoas que vai com a intenção de promover sua vida pessoal, chegando lá eles encontram com uma coisa que eles nem imaginam que é dessa forma. E talvez ele olhe para trás e fale assim: nossa, minha vida simples é tão boa, aqui eu estou cheio de crise, cheio de problema, não consigo fazer nada, eu estou muito em crise, aí aquele dinheiro que ganha já não vale mais nada, certo? Porque ele não sabe como é que funcionam as coisas politicais, todas essas ignorâncias das pessoas que ficam trabalhando ideologia sobre uma coisa e outra, sistema administrativo, sei lá, muita coisa que tem dentro da sociedade hoje, entenda isso. E tudo era um só governo. O que eu quero dizer mais? Tem gente que tem um trabalho simples e vive melhor do que um político que fica aí sendo bombardeado por ignorância das pessoas e também produz ignorância para as pessoas, quer resolver as coisas na ignorância. Se eu tivesse por exemplo, de escolher hoje, eu quero ser motorista ou quero ser um político? Motorista de coletivo ou político? Motorista de coletivo, tranquilo, certo? Tirando a minha crise, que me deixa muito revoltado, né, sobre uma coisa ou outra, me deixa muito em crise, eu quero ser motorista, tranquilo. Tranquilo que eu quero ser um motorista, cuidar da minha vida, e quando eu fosse um motorista e fosse uma pessoa simples, eu ia promover para mim ter um ganho mais, eu queria ganhar um pouquinho mais, porque para mim ter uma qualidade de vida melhor, para mim oferecer uma coisa melhor para os meus filhos, para minha esposa, para mim ter uma condições melhor. Hoje eu levo as coisas tudo bagunçado financeiramente, levo tudo bagunçado para fazer o processo de conscientização, para que todos nós ganha consciência nisso, sabe, que relaciona isso, né, minha esposa hoje, ela tá, né, muito entendida sobre uma coisa e outra, acredito, né, não sei se ela vê esse blog, mas acredito que meu relacionamento, aquilo que nós estamos entendendo é muito bem compreendido nesses processos, esse plano de Deus de unificação, entendendo que todos nós fazemos parte desse processo de conscientização, né, de estarmos levando essa ideia social para que nós possamos aprender daquilo que é nossa vida pessoal, conexão com Deus e daquilo que é coisas administrativas, aquilo que está na nossa vista, os nossos interesses, objetivos, as nossas formas de conscientização, certo? Sobre uma coisa e outra. Muito grande, quando você separa as coisas, você entende que a sua vida pessoal, quando ela é simples, você não precisa de ficar se dedicando a servir uma nação corrupta, e você perde muito quando você faz isso, certo? Cuidando da sua vida pessoal, você tem muito mais alegria, muito mais paz do que você ir para um poder público do jeito que está hoje. Muito grande confusão. Ou se eu fosse escolher, eu já tinha dito isso, né, com a minha esposa, se eu fosse escolher ser gerente de uma empresa, né, não quero. Do jeito que está aqui, gerente de uma empresa, ser político, não quero. Do jeito que está aqui, não quero, né? Não quero, porque as pessoas representam a ignorância de um outro. Mas se Deus governar, sim, eu quero. Ficar leve, sabe? Fardo leve, tranquilo. Eu vejo que tudo é leve, tranquilo. Não preciso me forçar muito. Deus governando, tranquilo que eu quero. Tranquilo, Deus faz aí, tá tranquilo, da sua forma aí, tá bom, tá? Tranquilo, tá?
e nós vamos fazer do jeito que tiver de fazer. Abre as portas e de acordo com a sua vontade, nós vai. Se não abrir também, está tranquilo, tá? Você faz da sua necessidade, daquilo que é o seu ponto de vista. Você está vendo tudo por cima aí, não tá? Cuida da sua vista, certo? Aperfeiçoa ela e esquece né, sei lá, dos interesses pessoal das pessoas, certo? Faz o que é bom, certo? E nós confiamos em ti. Qualquer coisa. Tenta isso. Então, e tudo era um só governo. E veja como veja como é isto no dia de hoje. Veja como é isto no dia de hoje. E o que temos é, o que temos é o que temos é a divisão, né? O que temos é dividir o reino de Deus, né? Veja como é isso no dia de hoje. O que temos é também muitos governos opositor da verdade, né? A esquerda e a direita é forma de dividir o reino de Deus, né? Como eu tenho dito, às vezes eu erro a linha, tudo bem, tudo isso vai ser relacionado dentro do blog diário, né? A minha edição, às vezes eu vejo a falha ali, mas eu não quero consertar, eu quero que as pessoas relacionem as dificuldades daquilo que eu estou lendo, às vezes eu erro a linha, troca de expressão, também é produtivo também, nada que eu fale que é desperdiçado, entenda isso. Então vamos lá, ó. E tudo era um só governo, e veja como isto é no dia de hoje, veja como é isto no dia de hoje, e o que temos é também muitos governantes, opositores, né? Dentro do poder público você vê opositores da verdade, a esquerda e a direita é forma de dividir o reino de Deus, esquerda e direita é forma de dividir o reino de Deus, tá tranquilo, né? Qualquer um aí, você vai ver que direita representa Emanuel e Jesus na esquerda representando o olho da pessoa, a forma de frutificação, Jesus do relacionamento social, o que tem é isso, aí dentro da sociedade. E todas as duas hoje são coisas equívocas, são a serpente representando a inocência de corpo na direita e o dragão na esquerda aí representando o conhecimento, certo? O conhecimento, né? Aquilo que os atos conscientes, eles usam o conhecimento para mediar uma coisa e outra sobre aquilo que a Bíblia é significativa e sobre aquilo que tem dentro da sociedade. O dragão adormecido, ele está se acordando, está se despertando nas pessoas, nesse governo, nesse finalzinho do tempo, certo? Até que venha o reino de Deus e todas as coisas se, se se transparece em nossos corpos e tudo fica transparecido, né? No livro de Daniel ele fala bode contra carneiro, né? Bode contra carneiro, bode na esquerda, carneiro bode na esquerda e carneiro na direita. Tem várias ideologias explicando essas posturas políticas dentro da Bíblia significativa. É só vocês relacionar e tudo que eu estou falando aí, né, principalmente o livro de Daniel, vocês vai ganhar grandes referências sobre aquilo que está sendo dito aqui dentro deste blog diário, né? Que Deus também viu, né? Olha, e falou com Nabucodonosor ali, né? Eu não acompanhei essa Bíblia significativa, não sei, tenho certeza, né? Não era o neto de Nabucodonosor, né? Sei lá, Mene Tekel, Deus achou injusto o seu governo e passou o seu governo, qualquer coisa, só para vocês terem ideia, esse blog diário está muito conectado a essa parte da Bíblia significativa. É só fazer essa conscientização. Então, e a forma de. Vamos lá, recapitular aqui. Ó. E o que temos é também muitos governantes opositores da verdade, à esquerda e à direita, forma de dividir o reino de Deus. Isto pode ser bom desde que eu não permita afetar o meu direito de ser íntimo de Deus. Não afeto. Eu vejo que tem dentro da sociedade que a esquerda e a direita são coisas ideológicas, as pessoas criaram e está fazendo confusão dentro dos poderes públicos, está fazendo confusão dentro da sociedade. Eu entendi isso, eu entendo, eu faço essa percepção, então o que eu resolvo, o que eu entendo de mim mesmo? Ó, isto pode ser bom desde que eu não permita afetar o meu direito de ser íntimo de Deus. Eu olhei as pessoas assim, tudo confuso. Não, isso não vai afetar a minha intimidade com Deus. Não vai. Então, eu posso trabalhar, posso fazer ideologia, posso ajudar, né, formar, juntar as pessoas, fazer ideologia, deixar todo mundo junto, posso fazer isso e continuar íntimo de Deus. De forma que a minha realidade tem que ser uma só palavra e vida desta palavra.
E o seu direito também está preservado na sua própria realidade, explicando comportamento e realidade desse comportamento, né. O seu direito, quando você tem a sua realidade, você entende que você é um corpo simples, de entendimento simples, você é real, você vê quando a pessoa olha para a sua vida, assim, fala assim: "Nossa, que pessoa muito, mas muito ideológica". Aí é quando a pessoa vai mais íntimo na pessoa, fala assim: "Nossa, mas que pessoa tão humilde, mas muito humilde, muito humilde". Ele entendeu que ele é um corpo simples, de entendimento simples. Ele está entendendo que ele tem condições de cuidar da sua própria vida, sem levar crise às pessoas. Humildade, humildade, isso é humilde. Conectou com Deus, entendi a minha simplicidade, estou cuidando da minha vida, isto é humildade, simplicidade. Isso é humilde, sabe, cuidando bem da minha vida, simplicidade, humildade. Aí eu começo a tacar pedra nas pessoas, não, isso não é humildade. Começo a criar crise sobre outras pessoas, não, não é humildade, não é humildade, isso não é humildade, né, não é, não é. Eu começo, sei lá, mentir para as pessoas, não, não é humildade, não é, entenda isso. Vamos lá para a leitura corrida. É claro que eu produzi este cenário com a IA, programa de computador. Veja como eu me movo. Se eu abrir as mãos, vai cortar minha mão? Faça a percepção. Se eu mover para a esquerda, eu saio do meu quarto. Se eu mover para a direita, eu desligo a minha câmera. Porém, eu vou cortar o vídeo sem me mover e editando nesta formalidade. Antes eu me movia para a direita, agora eu vou ficar parado. Faça esta percepção, é importante. Veja o meu plano de fundo. Você gostou? Veja o que estiver na tela de fundo. Este fundo é coisa explicando coisa. E esta coisa explica o anúncio do blog diário 70 vezes 7 até o fim. Veja o slogan aí na frente. Você gostou? Relaciona isso na sua consciência, pois é parte da conscientização. Não se perturbe com o que estiver na sua vista, pois isto é perturbação própria, pois a sua realidade está habitado em corpo e juntamente com uma fonte da vida. Você só tem que manifestar isto. Perceba que eu dividi este anúncio em 5 ideologias predefinidas, ou seja, a conclusão vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo em específico. O primeiro plano de fundo, não há mistério, vai explicar as boas-vindas para o reino de Deus. Isto pode gerar uma contradição no que estiver habitado. Se o que estiver ouvindo não estiver sendo a voz de Deus, a fonte da vida. E esta audição também é uma percepção do mentor de corpo habitado e representando cada corpo em específico na sua individualidade. Enquanto a mim, eu não sou a voz, eu sou pedra explicando pedra, o espírito do anticristo. Sou apenas uma consciência que faz coisa para se ter coisa. Isto explica quem eu sou, o espírito do anticristo. O segundo plano de fundo vai explicar o título do blog diário. O título gera uma contradição e o que explica a gramática normativa. A primeira, a princípio, eu escrevi Amagedon, a batalha final. E o que estiver escrito vai gerar uma contradição sobre o que tem dentro da sociedade. O título criado por mim se escreve Amagedon, a batalha final, sem o R e sem o M, e contradizendo a gramática normativa e o que já tem dentro da sociedade. E que es, e o que acrescenta R na ideia de arma e M na ideia de dom. Isto explica que o meu título contradiz o que for arma e o que for dom, e explicando o dom com N. O dom com N contradiz o que já tem dentro da sociedade e o que é escrito com M. Na ideologia moderna, a expressão arma vai explicar a imagem ou pedra. A expressão dom vai explicar a vida e o que de vida não tem nada, né? E por isto que eu escrevi dom
com N, com N. Na minha escrita, eu escrevi Amagedon sem o R e sem o M, sendo o artigo A para indicar a imagem, o dom com N para indicar o dom da vida, e contradizendo a realidade da vida e formando apenas um corpo expressivo para esta imagem e que explica a inteligência artificial, a IA. A inteligência artificial e expressiva da relação, e tudo isto contradiz o verdadeiro dom, e que é escrito com M. E tudo isto é forma ideológica que eu usei a expressão visual para contradizer uma coisa e outra, e o que já tem dentro da sociedade, no plano objetivo, eu posso usar, no plano objetivo, eu posso usar Armagedon com R e com N. Faça a percepção e tire a sua conclusão final. Eu particularmente entendo que o espírito de criação do corpo pode trazer coisa precisa com uma matéria didática precisa para alfabetizar bem as nossas crianças. Porém, temos que separar a criação contraditória sobre o que já tem dentro da sociedade e separando coisa de coisa. E para que esta coisa fica mais claro, para um aprendizado mais lúcido, para alfabetizar bem as nossas crianças. Coisa mais clara, memória mais longa. Coisa duvidosa, memória mais curta. E isto que traz a consciência e a lucidez para o corpo. Corpo transparecido ou corpo glorificado. E com esta ideia, vou abandonar a prática dos meus pais, e que me ensinou arma ideológica e me instruiu neste caminho, coisa explicando coisa. E não terei mais como os meus mestres, e destruirei as suas armas para que as realidades dos corpos seja também a vida de Deus, na sua intimidade. E lembrando que a semente é única, e é isto que explica a força, a expressão, são coisa que está na minha vista. E é com esta possibilidade que eu crio a minha arma no lugar do fruto, e o que estivera na minha expressão. Me ajuda a destruir as armas dos nossos pais, e o que estivera na sua vista, e a contradição das vossas formas corretas de frutificar. Façam de mim um corpo mais leal ao meu Pai, e que vós, corpo de Cristo, não me obrigue a contradizer a minha vida por causa de coisa, e não me obrigue a usar a minha arma, e para que os vossos corpos sejam glorificados com Deus, o Pai da eternidade. O terceiro plano de fundo vai explicar a minha playlist com uma criança levada ao céu, e explicando a playlist melhor das melhores, uma playlist que eu evoluí no blog diário. Esta imagem é baseado em Lucas 2:30, pois já os meus olhos viram a tua salvação, e sem contar que a minha nora está gerando um neto do meu filho, filho do meu filho. Eu vou ser vô. Dá para acreditar nisto? E o que eu entendo, e que o que eu entendo? Que eu sou Simeão, sou íntimo de Deus, e todo o seu reino passou nas minhas mãos. Aquele que não for por mim é contra mim, e não há nada mais a acrescentar sobre isto. O quarto plano de fundo vai explicar 3 imagens
produzida por uma inteligência artificial tecnológica, e isto inclui todo o cenário produzido. A primeira imagem, a IA, confundiu confundiu a primeira IA confundiu o meu quadro, embolando e desordenando toda a minha escrita. A princípio, eu fiquei frustrado e depois eu me acedi para o plano da unificação dos corpos. Entendi que a IA é igual a mim, sendo coisa, explicando coisa, e não e, e tão e não e não é tão competente como eu, mas entendi o seu comportamento. Logo em seguida, eu pedi para a IA criar uma serpente em cima do desenho que eu pedi para o meu filho criar. E ele e ela criou um corpo duvidoso, e ele criou um corpo duvidoso de sexo, sendo mulher ou homem, e representando o comunismo. E neste desenho eu pedi para a IA que ela criasse uma serpente, e que no princípio do vídeo parece o dragão para explicar o conhecimento habitado em corpo, e depois disto a serpente ganha uma asa e foge para o deserto, transformando em um dragão. E assim como o desenho é duvidoso, a serpente também é duvidosa, sendo serpente ou dragão. A dúvida aparece por causa da cabeça e não por causa do corpo. A cabeça está dividindo uma coisa e outra dentro da sociedade, sendo serpente e dragão. A serpente, e quando estiver na direita, vai representar o comunismo. Esta serpente tem corpo e é duvidoso com o seu sexo. Enquanto a IA, ela me realizou artificialmente, já que sou ideológico. E depois eu pedi que ela inter, in- invertesse a postura. E depois eu pedi que a IA invertesse a postura de ambos, colocando a serpente à direita e o dragão à esquerda, sendo o dragão explicando o corpo expressivo da imagem que está na cabeça da serpente. E à medida que eu me movo, vou esmagando e pisando no que me rodeia, e sem exceção de coisa, esmagando coisa e destruindo coisa, e para que esta coisa se ajunte a mim. E neste tempo eu cobrei passagem de 3 passageiros e tinha um outro passageiro ali por perto, e falei com este que estava ao meu derredor, pedra com pedra. Olhe para mim, acha que isto resolve? Os corpos têm pedra, eu também tenho pedra. Os corpos são ignorantes, eu também sou ignorante. E continuei redimindo no meu íntimo e buscando forma de conscientização. E vi um amigo que estava ali por perto e falávamos sobre a confusão social no clima ruim que a crise dos corpos provocam no ambiente externo social, e explicando a rua diretamente no desrespeito de um corpo e outro. E tentei animar este amigo. E falei: lembre, quando éramos criança, a Brasília do vizinho, aquelas pessoas eram tão gigantes aos nossos olhar? E ele me falou: hoje estas coisas é tão pequena. E afirmou com mais esta expressão: era a forma que nós olhávamos. E continuei buscando forma de conscientização, e olhei do lado e vi 3 jovens magos, e pensei no meu íntimo: vou fazer uma proposta administrativa para os magos, para que possamos subir para Brasília. E quando chegarmos lá, vou expulsar o que estiver no poder público, e neste tempo eu já terei o apoio de grande maioria, e por que não do mundo inteiro. E chegando lá, vou mandar todo para a sua casa, e serei a autoridade maior. Os 3 magos fazem a lei e eu aprovo a lei. E neste governo não haveria mais opositores, direita e esquerda já não era, pois Deus é a consciência dos corpos. E pensei com o meu corpo: veja, corpos, o que eu ensinei a vocês, eu sou o vosso pai.
Eu ensinei, agora eu cobro o que eu ensinei. E vi muitos inimigos de Deus, mas eles eram tão pequenos que não dava para ver nem mesmo com um binóculo. E continuei buscando forma de conscientização e vi que os políticos já não era. E o que eu vi? Um governo central e um governo estadual e um xerife para cuidar das prefeituras e todo era administrativo. Esta administração era formado por minoria, para não dividir o reino de Deus por causa ideológica, e o que era já não é mais, e explicando os políticos e os opositores desses políticos. E tudo era um só governo. E veja como isto e veja como é isto no dia de hoje. E o que temos é também muitos governantes opositores da verdade, esquerda e direita, é forma de dividir o reino de Deus. Isto pode ser bom desde que eu não permita afetar o meu direito de ser íntimo de Deus, de forma que a minha realidade tem que ser uma só palavra e a vida desta palavra. O seu direito também está preservado na, na sua própria realidade, explicando o comportamento e realidade deste comportamento. Perfeito. Estava quando eu estava lendo, né, estava em segundo plano, a minha mente estava em segundo plano, a minha palavra em primeiro plano, mas minha mente em segundo plano. O que quer dizer isso? Eu estava pensando o que eu vou fazer num blog diário quando eu vou editar. Eu vi que eu tive boas expressões dentro desse blog diário, né, explicando muitas coisas, fazendo mediação completa. Então vou colocar esse subtítulo, esse 10 que eu produzi, esse armazenamento de dados construindo um cenário, parte 10, eu vou colocar ele como referência desse subtítulo, vou colocar Deus do lado do primeiro, então vou relacionar, enquanto eu estiver relacionando o subtítulo, esse subtítulo, armazenamento de dados construindo o cenário, eu vou estar deixando ele fixado na descrição, certo? Para dar uma referência desse subtítulo muito grandioso. Uma percepção também que eu quero que você faça, né, que eu tive aquela ideia de produzir cinco planos de fundo explicando os anúncios e aquilo que está no plano de fundo. Então, eu inverti, né? Tem aquela playlist que tem a playlist que tem uma criança elevada no céu, explicando aí aquela ideia de, da playlist está representando de 900 a 1000 blogs, né? 100 blogs diários que eu produzo em cada playlist. Depois tem aquela outra playlist explicando, né, a evolução do blog diários, né? Melhor das melhores, certo? Eu deixei de relacionar um ou outro. São cinco planos de fundo que eu relacionei no fundo desse vídeo aqui, certo? E isso tudo é produtivo, só para que você está na conscientização, é só você estiver bem observando o que está no plano de fundo. É muito interessante vocês relacionar esse plano de fundo, esses anúncios, certo? Para vocês trabalhar o processo de conscientização. Eu já trouxe uma ideologia, jogo logo ali junto ali com o anúncio, com os planos de fundo, para deixar tudo flexionado para você estar no caminho, para você não perder o tempo e entender que tudo é uma coisa que a gente tem, nós podemos fazer ideologia, podemos trazer consciência, e você vê o tanto que é flexível, o tanto que é produtivo e tudo no mesmo lugar, perfeito demais. Então, vou relacionar esse blog diário, né, 950, né, a 10ª parte desse subtítulo, armazenamento de dados, construindo o cenário, como uma referência desse subtítulo. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente. Faça, nossa, que interessante. Eu estou muito compreendido, eu estou muito realizado com este blog diário. Você se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, certo? Quando fizer isso, faça por você mesmo e tá tudo certo. Se você não gostou, desliga o vídeo, segue seu caminho, perfeito, você ir embora, tranquilo, sabe? Muito bom. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.